Os segredos da vitória abundante. Vamos tentar ver. Olha só, mas apesar de tudo isso, Romanos 8,37, somos mais que vencedores. Vitória abundante, fala de sermos mais que vencedores. Gente, é ganhar de goleada, tá? Aliás, saudações para a nação rubro-negra aí. Ok, foi de goleada, infelizmente, aí os nossos arquirrivais, tudo bem. Tem um dia que é da caça, outra do caçador, né? Dessa vez foi da caça, sei lá, o do caçador. Apesar de tudo isso, somos mais que vencedores. Eu gostaria que você entendesse que essa é a sua condição em Cristo, né? Você é mais do que vencedor em todas as áreas. Talvez você não esteja vivendo a plenitude disso. Talvez nós não estejamos vivendo a plenitude daquilo que o apóstolo Paulo viu em Cristo e profetizou para nós. Apesar de tudo isso, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. O tema da nossa palavra está baseado aqui em Juízes capítulo 6. E eu queria ler esses primeiros 6 versículos aqui de Juízes 6, só para a gente poder se contextualizar. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam plantio, saqueadores de Midian, os midianitas, ou de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra, destruíam as plantações até Gaza, levavam ovelhas, bois, jumentos, não deixavam coisa alguma para Israel comer. Olha que nível chegou, gente. Chegou no nível deles não terem o que comer. A agricultura toda arrasada, pilhada, devastada. Esses bandos de inimigos, ou esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas, eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los e só partiam quando a terra estava devastada, ano após ano. No momento da colheita, Israel semeava com tanto sacrifício, semeava com ardor, semeava ali com dificuldade. Na hora de colher, exatamente na época de colher, os inimigos se levantavam, os midianitas se levantavam, os amalequitas se levantavam. Cara, eu não sei o que tem impedido você de colher. São inimigos, obviamente. Eu não quero dizer que são demônios, porque a gente crê aqui na Nova Igreja que todos os demônios já foram vencidos na cruz do Calvário, apesar de eles ainda fazerem de conta que nada aconteceu com eles na cruz, até que a gente lembre a eles e diga assim: cara, você não pode prevalecer, porque eu preciso lembrar vocês, demônios, que vocês já foram vencidos na cruz. Demônios que têm se levantado contra a minha casa, contra o meu casamento, contra a minha família, contra a minha vida emocional, meu estado físico, a minha saúde, contra as minhas finanças, a minha vida profissional, a minha carreira. Vocês já foram vencidos na cruz do Calvário. Mas existem alguns inimigos que existem dentro de nós. Talvez um midianita seja um auto boicote que você cultiva na sua vida. Todas as vezes que você vai colher, parece que você se julga não merecedor, ou alguma coisa acontece, é acionado um gatilho, como que dizendo assim: não, você não pode, e você acaba não colhendo, e os midianitas vêm e devastam aquilo que poderia ser uma colheita abençoada e farta na sua vida. Dá para entender, gente? Talvez na tua vida emocional, na tua vida sentimental, em seus relacionamentos, sabe? Sempre na hora de colher, parece que entra uma resistência espiritual e conecta alguma coisa que está falha dentro de você, que está deficiente aqui dentro de você, mal estruturada no seu interior, e você não consegue romper esse limite de ter uma colheita abençoada, porque Deus quer que você tenha uma colheita abençoada. O diabo, o ladrão, vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim, disse Jesus, para que vocês tenham vida, e tenham vida com abundância. Vocês tenham uma colheita com excelência, com plenitude. Esta é a vontade de Deus para você. E eu quero profetizar em nome de Jesus que de 18 de agosto, que é hoje, até 31 de dezembro de 2019, você vai experimentar uma colheita farta, abençoada pela mão do Todo-Poderoso. E não é porque você merece, é pela graça. É pela graça. Pastor, mas por que a graça vai me favorecer? Porque você é filho de Deus. Você é filha. Aliás, a graça é tão maravilhosa que ela favorece até quem não é filho.
até quem não é filha. Até sobre os injustos, não é isso que a Bíblia diz? Até sobre os ingratos, até sobre os pecadores. Deus derrama da sua graça, Deus dá saúde a eles, inteligência, capacidade de produzir, de trabalhar, de usar talvez o livre-arbítrio para alguma coisa boa. Embora eles ainda não tenham usado o livre-arbítrio para receber Jesus, ainda não se tornaram oficialmente filhos de Deus, mas eles têm o potencial de serem feitos filhos de Deus. E é a missão da igreja pregar o evangelho da graça, é a missão da igreja pregar a palavra da fé, para que essas pessoas que têm potencial de serem filhas, se tornem de fato filhas de Deus, e continuem sendo favorecidos pela graça. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza. Aí o povo pediu socorro ao Senhor. Cara, demorou, né, gente? 7 anos de devastação, 7 anos de angústia, 7 anos de opressão de Satanás. Sabe, meu irmão, não sei quanto tempo o seu casamento está oprimido. Eu não sei quanto tempo a tua vida emocional está oprimida, a tua vida financeira está amarrada, travada. Não sei se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos. Cara, e a melhor notícia é que esse socorro que eles pediram para o Senhor lá na velha aliança, esse socorro já nos foi dado em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Todo o socorro que eu e você precisamos já nos foi dado. Todo o socorro, toda a vitória, toda a resposta, todo o milagre para o nosso dia a dia já foi providenciado, disponibilizado por Jesus. Cara, isso é a melhor notícia do mundo. A gente não tem que ficar clamando e de repente ver se a gente merece ou não ser ouvido e atendido. Na velha aliança, Deus tratava o seu povo com base na lei, e lei é meritocracia. Então, se eles merecessem, se eles mudassem o comportamento, vocês perceberam que o início desse capítulo relata assim: os israelitas fizeram o que era mal, eles se comportaram mal. Como eles não eram filhos, eles não tinham essa condição, não haviam nascido de novo, porque o novo nascimento é doutrina, é realidade, é dimensão da nova aliança. Então eles viviam como servos, e servo tem que fazer por merecer. Servo tem que trabalhar, e quando trabalha, aí se ele merecer, ele vai ser abençoado. Mas filho, seu filho não trabalha para ter a cama que ele dorme. Seu filho não trabalha, se o seu filho é solteiro, ele não trabalha para ter a comida que ele come, a roupa que ele veste. Sabe por que ele é abençoado? Porque ele é seu filho. Quantos pais, pai e mãe nós temos aqui? Quantos amam abençoar o seu filho? Aquela pestinha que não te obedece de jeito nenhum. Teve uma irmã lá atrás que falou assim: é isso mesmo, pastor. Ele é obstinado, duro de coração muitas vezes, rebelde, né? Nem sempre, mas você sabe, às vezes teimoso, dificuldade de obedecer, dificuldade de atender a limites, de entender limites e atender a esses limites. Mas você o ama, nem por isso ele vai dormir lá fora, nem por isso ele vai dormir no chão, nem por isso ele deixa de comer, né? Nem por isso ele deixa de ser acolhido e abraçado por você. Cara, Deus é teu Pai. E Jesus disse uma coisa tão interessante, fazendo aqui um parênteses. Obviamente que antes de Jesus morrer e ressuscitar, antes da nova aliança, todos nós éramos pecadores. Todos éramos pecadores. Coisa que não somos mais agora. Porque nós saímos da categoria de pecadores e agora estamos na categoria de santos, filhos amados. Ou você é filho ou você é pecador. Ou você é pecador ou você é filho, você escolhe. Porque como filho de Deus você já foi remido, redimido, perdoado plenamente de todos os seus pecados, e a sua condição aos olhos de Deus mudou. Você é perfeito aos olhos do Pai. Só para mexer com seu irmão, só para mexer, diga para ele assim: eu não sei você, mas eu sou perfeito aos olhos do Pai. Só para mexer mesmo, só para provocar o seu irmão aí, até para dar uma acordada nele. Cutuca. Cara, se você é pecador, problema seu. Eu já sou santo, remido, redimido pelo sangue de Jesus. E Jesus disse assim: olha, vós que sois pecadores, vocês que são pecadores, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Meu irmão, olha o que Deus tem preparado para você essa semana. Quantos estão abertos para receber da extrema bondade de Deus essa semana?
Quantos podem profetizar para a pessoa da sua direita e da sua esquerda? A bondade de Deus vai ter um encontro chapado com você. A bondade de Deus vai ter um encontro chapado com você. Você que nos acompanha pela internet, receba isso também. A bondade de Deus vai ter um encontro chapado com você essa semana. Uau, uau, uau. O nome do meu socorro é Jesus Cristo, cara. Esse é o nome do meu socorro. Salmo 37, versículo 25, a respeito da pobreza absoluta que eles estavam vivendo. Davi, ele tem uma promessa: eu fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. Quantos recebem essa afirmação, né? Essa confissão de fé de Davi? Cara, eu fui jovem, e lá na casa do meu pai, a gente não tinha muita coisa. Eu cuidava das ovelhas do meu pai. Deus me abençoou, me colocou na condição de rei. Mas eu nunca vi o justo ser abandonado. Deus não te abandona. Seu amor, como é que é, João? A frase do cântico, seu amor. Não falei, não, esse é o último cântico, não me deixará. Seu amor nunca me deixará. Que coisa linda. O seu amor nunca me deixará. Eu gosto daquela outra música sua que você fala assim: e se a guerra se levantar e o inimigo me cercar, o teu amor me esconderá. Eu sei que nunca falhará. Eu sei que nunca falhará. O teu amor vai me esconder diante dos ataques do mundo espiritual das trevas. Cara, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tenha uma semana profética, como alguém que anda com a cabeça erguida, como alguém que é mais do que vencedor em Cristo Jesus, mesmo diante de crises, mesmo diante de adversidades, mesmo diante de circunstâncias contrárias. Meu irmão, isso não tira de você a natureza de um vencedor. Glória a Deus por isso. Em 2 Coríntios 8, 9, o apóstolo Paulo mata a pau a revelação pura do trono da graça. Vocês conhecem a graça. O que é graça mesmo, gente? Eu esqueci. Esqueci nada. Favor imerecido. Alguém está aberto aqui para receber favor que você não merece? Pastor, mas eu não mereço, pastor. Não é errado isso. Meu irmão, se está errado, então fica com o seu erro para lá, porque eu vou. Cara, você é filho. Está errado um pai abençoar o filho? Se eu quero abençoar meu filho, eu abençoo. Não é porque ele merece, não é porque ele fez a tarefa, o dever de casa, não é porque ele passou em matemática. Lembra do filho que precisava passar matemática? Mas o pai comprou o brinquedo da Lego para ele assim mesmo. Não está lembrado disso, né? Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico no seu estado original, por amor a vocês, ele se fez pobre, ele se tornou pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Quantos aqui são candidatos a serem os próximos ricos do Rio de Janeiro aqui? Olha aí, glória a Deus. Conta abarrotada. Contas bancárias, estou colocando no plural, contas bancárias abarrotadas. E não só rico por fora, mas rico por dentro também. Generosidade, integridade, maturidade. Deus é bom demais. Vamos nessa. Aqui começa um dos segredos da vitória abundante. Então o Espírito do Senhor, Juízes 6, 34, 35. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta de chifre de carneiro. Essa trombeta de chifre de carneiro era tocada apenas quando o exército era convocado para a batalha. Olha lá, convocando para a batalha. E os homens do clã ou da família de Abiezer o seguiram a Gideão. Também enviou mensageiros às tribos de Manassés, Azer, Zebulon e Naftali, convocando seus guerreiros, e todos atenderam ao chamado. Sabe, o primeiro segredo da vitória abundante é sensibilidade ao Espírito Santo. Cara, eles foram sensíveis. Eu acredito até que muitos dos que foram convocados, eles foram indiferentes. Porque disseram assim: cara, não dá, a gente não tem força para ir contra os midianitas. Todos os anos os caras vêm aqui e acabam com a gente. Agora a gente está tentando armar um esquema aí. A gente está tentando criar um projeto para combater os caras, mas eu estou fora dessa. Mas muitos atenderam. E quem atendeu, os que atenderam, somou-se o número de 30 e quantos, gente? 32 mil.
32 mil. Aí eles foram reunir no monte. Quando eles estavam lá reunindo no monte, eles criaram vários grupos no WhatsApp, lá entre eles, e um falando para o outro assim: cara, você já sabe que nós somos só 32 mil, e o exército dos midianitas tem 135 mil homens. E o nosso exército está enferrujado, porque tem 7 anos que a gente não batalha, né? Tem 7 anos que a gente está da pior aqui na Pindaíba, a gente não guerreia, e a gente só faz coisa errada diante do Senhor. Então, cara, 7 anos, olha, 35 mil, cara, eu vou dar um jeito de cascar fora, eu vou dar um jeito de sair dessa. E Deus facilitou o trabalho desses caras. Deus facilitou. Vamos lá, vamos aqui para Juízes 7, diz assim: Jerubbaal, isto é, Gideão e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam. Se levantaram de madrugada, presta atenção nisso, se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Harod. Os exércitos dos midianitas, de Midian, estavam acampados ao norte deles, no vale, perto da colina de Moré. Gente, eu estou falando que Deus fala umas coisas que não tem lógica. Olha só a primeira coisa, que é uma coisa maluca na cabeça de Deus. Olha o que ele diz aqui. O Senhor disse a Gideão: vocês têm guerreiros demais. Pastor, o senhor está brincando com a gente, cara, né? O Jesus, ou Deus Todo-Poderoso, está brincando. Nós temos 32 mil, os caras têm 135 mil. Como é que nós temos guerreiro demais? Nós temos guerreiro de menos. Precisamos de mais gente. Vamos convocar mais pessoas, vamos atingir as demais tribos. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Olha só como é que Deus quis cortar o mal pela raiz. Meu irmão, não é na sua capacidade que a vitória vai ser dada, não é na sua força, não é na sua inteligência, não é pela sua graduação, não é pelo seu MBA, não é pelo seu mestrado, doutorado. Tudo isso tem o seu valor, mas não é isso que atrai o favor imerecido de Deus sobre a sua vida. Não é isso que vai fazer com que você vença as suas batalhas. Alguém está consciente disso? Você está consciente disso? Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado, pode deixar esse monte e voltar para casa. Obrigado, Senhor. 22 mil voltaram felizes da vida para casa. Que maravilha, ainda vou jantar com a minha esposa essa noite, com meus filhos. Voltaram, e apenas 10 mil permaneceram. Então 22 mil voltaram para casa, apenas 10 mil, né? É aqui que a gente constata que são 32 mil. O Senhor, porém, disse a Gideão: seu exército ainda está grande demais. Brincadeira, aí não, aí já foi demais. Mais de 2/3 do exército foi para casa, voltou para casa, porque tem medo, né? Medo, estava assustado. Cara, não dá, é uma guerra insana, sabe? Os inimigos são maiores. O relatório dos 10 espias, lembra do relatório dos 10 espias? Olha, a terra é maravilhosa, mana, leite e mel. Cara, mas não dá para enfrentar aquele povo, eles são filhos de Enaque, eles são gigantes. Sabe, o menor lá tem 2,90 m, não dá para enfrentar os caras. Seu exército ainda está grande demais, desça com eles até a fonte. Lembra que eu falei para você que eles acordaram de madrugada? Cara, estava ali no treinamento naquele monte, estava conversando com o Gideão. E cara, nesse momento estava todo mundo já morrendo de sede. E Deus falou para Gideão: Gideão, tem um último teste agora. Muitos passaram no teste da sensibilidade, outros passaram no teste da confiança e da ousadia, quer dizer, deixaram o medo para trás. E agora vai ter um outro teste. Desça com eles até a fonte, e eu provarei para determinar quem irá. E eu os provarei para determinar quem irá. Vamos lá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: separe os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque todos que bebem água das mãos, lambendo como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos os que se ajoelham e põem a boca na água para beber. Você consegue ver a diferença disso? Dá para você entender a diferença? Olha só. Um grupo trazia a água da fonte na mão e bebia, lambendo como se fosse um cão, olhando para os lados para ver se os inimigos não os surpreenderiam. Eles estavam atentos, eles estavam focados. Os outros, meu irmão, eles ajoelharam e eles colocaram a cabeça, eles estavam com tanta sede, que eles se distraíram, eles se desfocaram. Cara, muitos não passam nesse teste, e você vai ficar abismado, porque
A quantidade de... Olha, apenas 300 homens beberam água das mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. Gente, de 10 mil, 9.700 não passaram no teste do foco, da atenção máxima. Se distraíram. Isso me fez perceber uma coisa, uma realidade, uma constatação. No teste anterior, apenas 1/3, ou menos um pouquinho de 1/3, permaneceu. Aqui, cara, 3%. 3%, 97%, 9.700 homens guerreiros se distraíram, completamente esqueceram que estavam num treinamento de guerra, deram as costas para o inimigo. Os inimigos podiam vir ali e matar um por um deles, um por um daqueles 9.700, porque eles estavam assim, ajoelhados e com o rosto lá na água. Dá para entender isso? Quantas vezes você está num momento de guerra, você está num momento de um projeto de Deus, você está num momento em que o Senhor está investindo na sua vida em algum aspecto, você está indo com Ele, aí entra uma distração. Cara, distração não é difícil não. Eu sou um cara que às vezes eu me distraio com facilidade, sabia? Eu tô lá preparando a palavra. Estou sentado lá com 2, 3, 4 traduções. Aí eu resolvo olhar a tradução da Bíblia, da NVI, que está no meu celular, olha só. Aí eu vou lá no meu celular. Quando eu abro o celular para poder ir lá na Bíblia do celular, aí eu vejo que tem lá umas mensagens no WhatsApp. Eu falei, mas são só 2, eu vou dar uma olhada aqui. Aí dou uma mensagem, aí eu começo a responder aquela mensagem e tal, aí já começa uma comunhão com a pessoa do outro lado, com a mensagem, e aí depois eu volto a outra mensagem, e cara, aí passam uns 10 minutos, eu falei assim, o que eu estou fazendo? Meu Deus do céu, para onde que eu estou? Deixa eu voltar, é a Bíblia que eu preciso. Aí até que eu vou na Bíblia. Então agora que já tem uma NVI em papel, para não ser tentado mais por essa distração. Cara, mas a gente é facilmente distraído. Você concorda comigo? A gente desfoca muito facilmente. E Juízes 8:4, isso aí é um último teste do vestibular, da seleção, da eliminatória celestial. Então Gideão atravessou o rio Jordão com os 300 homens, e embora estivessem exaustos, continuaram a perseguir o inimigo. Cara, é um dos versículos que mais me impressiona, que mais me impactam em toda a palavra de Deus. Os caras estavam muito cansados. 300, a responsabilidade recaiu sobre eles, cara, e eles aguentaram, e eles partiram para cima. Quantos fazem parte dos 300 de Gideão que partem para cima? Deus vai renovar suas forças. A gente cansa, gente, é claro que a gente cansa. Podemos claramente observar aqui um processo de seleção por fases bem definidas dos homens que faziam parte, ou fariam parte do exército de Gideão, e dos que não fariam parte. Na verdade, todos tinham condições de fazer parte. Deus não excluiu ninguém de antemão. Todos tinham condições de fazer parte do exército, desde que atendesse aos critérios estabelecidos e comunicados claramente por Deus a Gideão. Então, o primeiro teste da sensibilidade, a gente já falou sobre ele, a questão de você perceber a direção do Espírito Santo, perceber o propósito, ouvir a voz de Deus, se sensibilizar no seu coração. Qual é o contrário de sensibilidade? Indiferença. Cara, eu estou ouvindo isso, mas isso não me interessa, estou com o meu coração fechado, não tenho uma abertura para isso. É um direito, é uma escolha. Cara, você tem livre-arbítrio para isso, para ouvir uma palavra talvez como essa, ou qualquer outra coisa na sua vida e fechar o seu coração. Qualquer iniciativa que venha, inclusive do próprio Deus, você tem o direito de se tornar indiferente. Acredita que teve um povo que se tornou indiferente a Jesus? E pior é que o povo da sua própria terra. Ele foi em Nazaré, todo cheio de gás, todo cheio de unção, pronto para curar, para fazer milagres, para fazer maravilha. E o povo diz assim, cara, não estamos sensíveis para receber de você, não estamos abertos. Claro que isso pode acontecer, sabe? Então é importante a gente entender o poder e a necessidade da nossa sensibilidade à direção do Espírito Santo. Ninguém está falando para você ser sensível à voz do homem, mas você pode ser sensível à voz do Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A primeira seleção se deu por sensibilidade. De todos que foram convocados, 32 mil se sensibilizaram e apresentaram para fazerem parte desse projeto, que era o de acabar com a festa dos midianitas, que ano após ano se levantavam para devastar a agricultura do povo de Deus e impedir que eles colhessem o que plantavam. Segundo segredo da vitória, ousadia.
Cara, você combate o medo com ousadia. E não é uma ousadia natural, é a ousadia de acreditar que Deus te ama tanto, que Ele tem o melhor para você, que Ele não te chamaria para um projeto que seria uma barca furada. Você está entendendo isso? Cara, você não vai ser chamado para um projeto que vai frustrar você, que vai acabar com você, que vai destruir você. Cara, eu confio no amor de Deus. Eu estou passando por uma dificuldade, o medo está se levantando. Uma música do Duda, né? Se o medo se levantar, sua mão vai nos segurar. O medo se levanta, cara. O medo é um inimigo real. Bate aquela insegurança, bate a incerteza, bate a dúvida. O medo entra assolando mesmo, tentando roubar você. Cara, é preciso agir com ousadia, é preciso agir com intrepidez. Quantos querem receber uma unção de ousadia? Deixa eu dizer uma coisa para você, cara. Você não pode ter medo de correr riscos. Sabe o que vai acontecer? Você vai correr riscos e você vai falhar algumas vezes. Os 100 empresários mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, hoje atualmente, os 100 bilionários. Quem faliu menos dos 3, faliu 3 vezes. Teve gente que faliu 10 vezes, que quebrou, sabe, teve que começar do zero várias vezes. Meu irmão, qual é o problema de você ter que começar do zero de novo? Teve uma época na minha vida que eu comecei do zero, um pouco mais de 30 anos, quando a gente saiu de um ministério, né, que dava um sustento para nós. Depois, aos 44 anos, começar de novo mesmo, não ter provisão nenhuma, e correr risco, e encarar, partir para cima com ousadia, sabendo que Deus estava cuidando da gente, sabendo que havia uma direção do Espírito Santo. Não estou pedindo para que você haja com imprudência, mas também não coloque a prudência acima de tudo, sabe? Muita prudência às vezes atrapalha você correr riscos, sabe? Você tem que ter uma pitada de coragem, de arriscar, e talvez é na frustração que você vai aprender coisas que você não aprenderia de outra maneira. Talvez é no fracasso. O fracasso tem poder de nos ensinar aquilo que professores de MBA não podem nos ensinar. Então fica aberto, cara, não tenha medo de correr riscos. Talvez essa semana você vai correr alguns riscos e você vai se surpreender com a graça de Deus. Numa dessas de correr risco, você vai se dar bem. Pode ser que não se dê bem, mas você tentou. Sabe, que bom que você tentou. Porque a Bíblia diz, ela afirma mesmo, o sábio Salomão, ele diz que o justo, ele falha até 7 vezes. 7 vezes cai o justo, mas por fim ele se levantará e permanecerá estável. Amém, queridos? Ousadia, recebe a ousadia, vence o medo de correr risco, o medo de arriscar, de tentar coisas novas. A segunda seleção se deu por ousadia. Aqueles que não tivessem medo e fossem ousados em partir para cima dos inimigos deveriam permanecer. Dos 32 mil, apenas 10 mil permaneceram com Gideão, ou seja, mais de 2/3 dos homens preferiram voltar para casa, assumindo que estavam com medo de ir à guerra. Esse não é o nosso espírito. O Senhor não nos deu espírito de covardia. Foco, aleluia. Quantos querem unção de foco? Pastor, tem essa unção? Tem essa unção de atenção máxima, sabe, de você focar apaixonadamente. Você sabe o que facilita o seu foco? É você ter paixão pela coisa, pelo projeto. Você ter paixão pelo projeto que Deus colocou no teu coração, pelos sonhos que Ele colocou. A terceira seleção se deu por foco, e os que passaram nessa fase foram apenas 300 dos 10 mil que tinham vindo da fase anterior. Ou seja, 9.700 não estavam focados no projeto e no propósito do porquê aquele exército estava sendo levantado. E também voltaram para casa mais cedo. Eles não estavam apaixonados pelo projeto. Cara, apaixone-se pelo projeto de Deus para a sua vida. Primeiro descubra qual é o projeto, qual é o plano, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Apaixone-se por isso. Cara, eu sou apaixonado por música desde o ventre da minha mãe. Sou apaixonado por música. O que não me determinou que eu fosse o melhor músico do mundo. Cara, mas música sempre fez parte da minha paixão, e por essa paixão eu foquei, e fiquei ali no início, com 10 anos de idade, 3 meses ali no método de violão, 3 meses, 8 horas, investindo ali. Meus pais ficavam impressionados: meu filho, você não quer fazer outra coisa nessas férias? Vai brincar? Não, eu quero aprender a tocar violão. Os meus amigos descendo para jogar a pelada lá embaixo, e eu gostava, amava futebol, mas eu estava focado em aprender a tocar violão, sabe, eu estava apaixonado por isso, e eu dou graças a Deus, porque agora esse ano fazem 50 anos que eu aprendi a tocar violão, né?
Aprendi o básico. É lógico que instrumento você nunca aprende tudo, né? Você está sempre aprendendo, está sempre crescendo, desenvolvendo. Que bênção isso. Foco tem a ver com a sua paixão, sabe? Foca naquilo que você é chamado, no projeto que Deus colocou no seu coração. Seja apaixonado por isso. Eu estou vendo o Duda e a Marcele assim, tão apaixonados, cara, pela vibe, né? Pela Zoe, pela Lamp, a Lamp Mais, não a Lamp Mais não, né? Exatamente. Cara, o Gabriel, o João, o Dólar. Cara, eu fico pensando assim, meu Deus, nós temos uma juventude focada. Se você quer ver a presença de Deus explodindo aqui de unção, venha no sábado. Eles vão abrir concessão para você, tá? Para você ver o que Deus está fazendo aqui no sábado. Traga o seu filho, cara. Traga o seu filho. Traga a sua filha para poder estar fazendo parte desse projeto. Perseverança. Aqueles homens perseveraram. Eles cansaram, mas eles não abriram mão da perseverança. A quarta e última seleção acabou se dando já com a batalha em andamento. Os 300 que foram sensíveis, ousados, focados, agora estavam sendo convocados à perseverança, que foi extremamente difícil, pois encontraram um inimigo cruel pela frente, o cansaço. Mas a boa notícia aqui nesse contexto é que o nível de comprometimento com o projeto era tão forte que nem o cansaço, aleluia, os impediu de continuar a perseguir perseverantemente os inimigos. Olha o que diz aqui o Salmo 18, 37, 38. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não retornei enquanto não foram derrotados. Eu os feri até que não pudessem se levantar. Tombaram diante de meus pés. Cara, as resistências vão cair diante de você. As muralhas vão cair diante de você. Persevera, persevera. Unção de perseverança, determinação, foco, meu irmão, paixão por aquilo que Deus tem chamado você. Lidando com os inimigos da vitória abundante, vencendo a indiferença espiritual, que é contrária à sensibilidade. Apocalipse 3:20, preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição. Sabe o que acontece? Ele bate a porta e fala. Ele bate a porta e ele diz, sou eu, Jesus. Lá do lado de fora ele está batendo e diz assim, sou eu, Jesus. Cara, você pode ouvir ele bater a porta e não querer abrir. É uma opção. Cara, Jesus está batendo a porta, mas eu não quero abrir. Eu estou ouvindo a voz dele, eu sei que é ele que está falando comigo. Mas vença a indiferença espiritual. A indiferença espiritual também aqui em Lucas, as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. Lidando com os inimigos da vitória espiritual, vencendo o medo. 1 João 4,18, no amor não há espaço para o medo. Aleluia! Meu irmão, se você se sente plenamente amado por Deus, sabe, isso vai lançar fora todo o medo, porque você sabe que Deus está com você todos os dias, sempre ao meu lado, sempre ao seu lado. Ele te ama. Você não precisa ter medo de absolutamente nada, considerando que o medo causa uma vida vacilante. O amor amadurecido expulsa o medo, considerando que o medo causa uma vida vacilante, cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor, ainda não entendeu o amor de Deus por ele, ainda não compreendeu profundamente. Os músicos podem subir aí, vamos lá, vamos celebrar com a última música. Lidando com os inimigos da vitória abundante, vencendo a distração. Quantos querem vencer a distração na sua vida? As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, distração. Riquezas, distração. Prazeres desta vida podem se tornar distração, de modo que nunca amadurecem. Na mensagem está escrito da seguinte maneira: as sementes que caíram entre as ervas daninhas são os que ouvem a palavra, mas a preocupação constante com o amanhã, a ilusão de ver para ganhar dinheiro e divertir-se a sufocam. São distrações que nós precisamos de vencer no nosso dia a dia. São sementes que não produzem nada, não produz nada, nenhuma frutificação na sua vida. Sai dessa, meu irmão, em nome de Jesus. Lidando com os inimigos da vitória abundante, vencendo o cansaço. Eu queria chegar aqui. Tudo para chegar aqui. Olha só o que a mensagem traz desse texto de Isaías, gente. Isaías 40, 29 a 31. Ele fortalece os que estão cansados. Quando dizem amém? Renova as forças dos que desistiram. Cara, como é que foi fundo nisso? Ele fortalece os que estão cansados, mas Ele é capaz de renovar inclusive as forças daqueles que já desistiram. Pastor, não estou cansado mais, eu já desisti.
Essa fase de cansaço na minha vida já passou. Eu desisti desse projeto. Eu desisti do meu casamento. Eu desisti da minha vida financeira, profissional. Eu já desisti do meu ministério. Eu desisti de lutar contra essa doença. Eu desisti dos meus relacionamentos. Eu desisti daquela empresa. Eu desisti dos meus sonhos. Eu abri mão. Eu desisti. Cara, Deus está falando com você que desistiu. E eu sinto que tem muita gente que está aqui que desistiu e que Deus vai renovar suas forças nessa noite. E tem muito mais gente que está nos acompanhando pela internet, que vão testificar. Gente que se prostrou no seu espírito. Pois até os jovens, olha aí, Duda. Pois até os jovens, até gente da Zoe, gente, da Vibe, da Lemp, se cansam e desistem. Tem jovens, debaixo de muita pressão, muita cobrança, estão desistindo da vida. Vira e mexe a gente ouve de alguém que suicidou, jovem, adolescente, ou que está tentando suicídio. Fomos num grupo agora, aqui numa casa, cara, uma mulher que tem tudo, a filha dela, não a da casa, uma mulher que estava fazendo parte do grupo lá, a filha dela de 14 anos, já tentou suicídio 3 vezes, e a gente estava orando ali, tomando remédio, parando em hospital, cara, porque os jovens se cansam e desistem. Os jovens na flor da idade tropeçam e caem. Mas a boa notícia, os que esperam no eterno, os que confiam no eterno, os que descansam no eterno, renovam suas forças. Meu irmão, Deus te trouxe aqui essa noite para renovar as suas forças. Receba isso, vamos ficar em pé, receba isso. Obrigado por assistir ao canal da Nova Igreja. Mas não pare por aqui. Se inscreva nas nossas redes sociais, baixe o nosso aplicativo, lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Nova durante a semana, e se for possível, venha estar conosco em um culto dos nossos domingos, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se inscreva no nosso canal e não perca os nossos vídeos, as nossas transmissões ao vivo, e obrigado por se conectar com a gente. Deus te abençoe rica e abundantemente, valeu!